Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norteando Podcast. Por aqui vocês vão conhecer as histórias, as inspirações e os desafios que passam aqueles que empreendem no extremo norte do país. Eu me chamo Alisson Aguiar, sou o host do podcast. Ao meu lado, eu, Davi Barbosa, tamo junto aí, meus amigos. Como co-host. E hoje a gente vai receber a primeira mulher a passar aqui pelo podcast. Inclusive, ao longo da vida dela, ela muitas vezes foi a primeira mulher a galgar alguns espaços, vocês vão entender. Ela vai explicar com detalhes para vocês. A gente vai ter a honra de conversar aqui hoje com ela, que é a diretora da indústria Arroz Itikawa e presidente da Federação das Indústrias de Roraima, dona Isabel Itikawa. Seja muito bem-vinda. Pode dar um oi para a galera aí já. Então, é um prazer muito grande estar aqui no podcast. Quando eu fui convidada, eu disse, esse programa é programa de jovens. Mas, na realidade, eu estou aqui como madura para passar a minha experiência para todos aqueles que acompanham esse podcast, que inicialmente eu assisti e vi que já nasceu com sucesso. Legal. Ficamos muito felizes, contentes com esse seu feedback. E não podia ter a pessoa mais importante, entendeu? Para começar aí e chamar também outras mulheres para sentarem aí, né? A gente conversar. Então, acho que a gente começa muito bem, assim, com relação a trazer alguém que tem mesmo uma experiência grande para apresentar. Dona Isabel, você empreende há quanto tempo? Há 30 anos, nós fundamos a Itikawa Indústria e Comércio aqui no nosso estado de Roraima. Na realidade, o meu marido já era produtor de arroz e vendia o arroz in natura para indústrias já estabelecidas aqui no mercado. Que naquela época nós vendíamos para o Pampinha, para o Paulo César Quartiero, do Arroz Acostumado. E, de repente, o meu marido, que é formado em agronomia, decidiu ele mesmo investir no beneficiamento, na industrialização do arroz. E foi no momento em que ele dividiu comigo e perguntou se eu o acompanharia. E eu disse que imediatamente eu acompanharia sim nesse projeto. E a partir dali eu estou dentro da empresa nessa caminhada de 30 anos. Hoje ocupo o lugar na área da gestão da empresa. E que, na realidade, a empresa ela tem duas áreas distintas. Tem a área da indústria, que beneficia o grão, o arroz, produzido pelo produtor Nelson Massami Itikawa. A empresa compra do produtor o produto, industrializa e coloca no mercado. Show de bola. Você, então, está dentro do seu primeiro projeto de empreendedorismo. Perfeitamente. Um casamento único aí. Conheceu esse projeto, já caminhou por outras áreas? O que aconteceu? Na realidade, quando mais jovem, eu trabalhei no IBGE. Né? Eu fui recenseadora do IBGE. Eu recém tinha retornado de Fortaleza, que meus pais planejaram me enviar para o Ceará com o intuito de eu estudar e fazer medicina. E vim a Roraima de férias e retornei para o Ceará. E quando terminei o meu curso, voltei a Boa Vista. E como estava chegando, houve ali a oportunidade de ser recenseadora. Participei de uma entrevista e fui classificada para ser recenseadora do IBGE. E depois trabalhei no INCRA como secretária executiva lá naquela instituição. E depois veio o casamento, casei com o Nisei, Nelson Massami Itikawa, que tem a formação de agrônomo. E ele era funcionário público e decidiu deixar o emprego público para estar empreendendo. E foi quando nós iniciamos. Iniciamos, claro, que determinados a vencermos todos os desafios. Mas, na realidade, o caminho das pedras não é muito fácil. O caminho das pedras, você tem que estar muito equilibrado para identificar
aonde pisar, porque se você pisa em falso, você leva a queda. Na verdade, a gente caiu muitas vezes, mas a gente caiu preparados para subirmos, olharmos para frente, limparmos a poeira, né? E continuarmos caminhando. Hoje somos uma empresa que colocamos um produto no mercado com muita responsabilidade e quando perguntam qual é a diferença do arroz de caua para outros produtos, eu digo que a diferença é o meu coração, é o coração do meu afeto, do meu amor, da minha dedicação, do meu empenho em dar o meu melhor para que o cliente possa valorizar esse produto. E hoje, dentro da nossa empresa, nós temos o prazer de dizer que nós geramos emprego e contribuímos com a economia do nosso estado. Muito legal. Isabel, eu tenho duas perguntas. A primeira eu não entendi muito sua formação. Foi medicina e voltou para cá e fez? Não fui para estudar medicina, mas fiz enfermagem. Ah, tá, enfermagem. Né? Voltei para Boa Vista e continuo aqui, graças a Deus. Importante dizer, dona Isabel, você é daqui. Sou daqui. Então por isso que voltou. Agora que eu entendi. Legal. Eu achei que tinha bebido a água do Rio Branco. Então, e nesse percurso de estar na empresa, eu vi a necessidade de fazer o curso de administração de empresas. Show de bola. E hoje eu sou administradora de empresas também. Show. Você recorreu, então, a essa parte, vamos chamar da parte mais técnica, depois de quanto tempo de empresa? Eu tinha mais ou menos uns 17 anos que eu estava na empresa, quando eu fiz o seminário Empretec, né? Que para mim foi um grande divisor de água, porque despertou comportamentos empreendedores que eu não me imaginava que tinha. E no momento em que você conhece, que você tem comportamento, você sai do seminário comprometida em fortalecer aqueles comportamentos empreendedores. Por isso é que eu digo que foi um grande divisor de água. Eu diria que foi um grande investimento na minha vida. Eu não digo o primeiro, porque o primeiro foi construir uma família, né? Construir uma empresa e buscar, através da informação, as ferramentas necessárias para que eu as utilizasse no momento que houvesse necessidade. E o Empretec despertou em mim que eu precisava estar melhor capacitada para poder conduzir os desafios de uma gestão dentro de uma agroindústria. Sim, legal. Isso trouxe para mim mais segurança, expertise dentro da minha área, para que eu pudesse aprender como conhecer o mercado, como planejar, como identificar o desejo do cliente, como trabalhar o cliente interno, que são nossos colaboradores, e como identificar a marca, como trabalhar a marca. Então, isso foi muito importante para mim, fazendo o meu curso de administração. Legal. Você tinha outra pergunta? Então, na verdade, falar um pouco do Empretec, né? Eu não cheguei a fazer, mas as pessoas que trabalham comigo lá hoje, eu incentivo muito a fazer, porque ele essa questão mesmo, né? Desperta, né? Tipo, para vários pontos, e eles botam dinâmicas, assim, bem assertivas, não sei o quê. Eu lembro a Vevé fez, a Daço, Kevinho. Legal. E todos eles tinham que criar um produto e vender numa semana, um negócio muito massa, assim, eu achei diferenciado mesmo. Inclusive, vai ter o Empretec agora na semana que vem, é uma semana toda, né? Eu acho que já foi mais longo ele, né? Não sei como é que era quando você fez. Na época que eu fiz, foram 15 dias. Pronto, acho que essa era a versão ali, a primeira, né? Completa. Já teve agora mais otimizada. E aí posso dizer, propaganda aqui, né, para casa, que a gente tem mais 2 turmas para esse ano. E eu posso dizer também que depois da sua fala ontem, que foi essa fala que você esteve num evento no Sebrae, provavelmente a turma de agosto já vai começar com 50% a 60% de lotação. Porque eu vi que várias pessoas ficaram super interessadas, né? Então, para quem se interessa, quer saber um pouco mais, corre, porque só faltam mais 2 turmas esse ano e provavelmente a que vem em seguida, em agosto, já está bem preenchida. Você falou, então, sobre como o Empretec te fez enxergar mais o mercado e a gente tem conversado até aqui com pessoas que falaram mais sobre esse mercado atual que a gente está nos últimos 5 anos. Como que era o mercado de Boa Vista, que hoje ainda tem muitos desafios, lá quando você começou? Como é que era o cenário de mão de obra, equipamento para chegar aqui? Como que funcionava? A senhora consegue... Olha, isso vai um pouquinho da minha segunda pergunta também, que eu ia perguntar se a senhora
quando juntou com seu marido, se vocês já tinham fazenda ou vocês adquiriram e começaram do zero? Essa era uma dúvida. Já tínhamos fazenda, onde nesta fazenda, na verdade, nós tínhamos fazenda de pecuária. E a fazenda onde nós iniciamos o nosso plantio com 10 hectares. À margem do Rio Branco, na fazenda do meu pai, chamada Quicuncá. Ali perto do Walter Vogel, né? Que essa fazenda, uma parte dela nós compramos e a outra parte, meu pai, os herdeiros passaram já para frente. Mas nós começamos com 10 hectares à margem do Rio Branco, com muitas dificuldades, mão de obra, se hoje é difícil, porque eu sempre digo que não falta emprego no nosso estado, falta mão de obra qualificada. E naquele tempo era muito mais difícil, mas eu digo que era mais difícil, mas era mais fácil você lidar com as pessoas, né? E eu lembro que quando nós iniciamos com a nossa industrialização do arroz, uma das grandes dificuldades naquela época é que ainda hoje não tem fábrica de embalagem. Era Manaus, como ainda hoje continua sendo Manaus. E eu tinha que enviar para a indústria a logo da empresa com fax, entendeu? E assim, é muito difícil você passar... Hoje a tecnologia nos coloca muito mais perto das pessoas. Em tempo real, você manda uma embalagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail, onde você vê tudo colorido, tudo bonito, né? Então, você mandar uma embalagem que chega lá preto e branco e você tem que depois ligar e dizer como é que você quer... É uma dificuldade, onde eu tive que ir a Manaus para poder passar o layout da embalagem no colorido, para que ele pudesse ter acesso às informações reais que nós queríamos. Naquele momento onde nós começamos a beneficiar, não era a estrutura que nós temos hoje, né? Onde tudo é automatizado. Era uma máquina de empacotar semiautomática. Eu contava com 7 colaboradores, onde muitas vezes eu segurava a embalagem, porque ela era no manual, tinha que passar, tanto de 1 quilo como de 5 quilos. Muitas vezes eu ajudei, quando o funcionário não ia trabalhar, eu tinha que ajudar. Eu iniciei a empresa com muitas dificuldades, mas acreditando que nós éramos capazes de construir uma marca. E eu sempre imaginava que aquela marca iria ser sucesso no mercado roraimense. E hoje, graças a Deus, nós já saímos do estado, já rompemos fronteira. Hoje o nosso produto está no mercado do Amazonas, já experimentamos da exportação, quando a Venezuela nos disponibilizava a negociar, né? E eu lembro também dos desafios de conquistar mercado. Quem fazia esse papel? Eu pegava o meu carro, que era um Fiat 147, legal. Colocava alguns pacotes de arroz e ia vender. E o primeiro supermercado que eu cheguei foi o Freire. E o seu Carlinho me atendeu, porque existe toda aquela amizade com meu pai, família tradicional. E ele começou a me fazer perguntas, né? E perguntas que eu senti dificuldade de responder, mas que eu dei o meu jeito de responder. E ele disse, então você traga uns 5 fardos de arroz. Nossa, eu saí dali super animada. Tu já pensou? 5 fardos de arroz? Negócio, bateu o sino. E muito feliz. E depois conquistar o Que Bacana, que na época existia o supermercado Que Bacana. Eu lembro, isso. Botecão ali, né? Isso. Que bacana. Na frente do shopping, né? Antigo, tinha um 12, tinha né? pra lá. Legal. Cheguei com o gerente de compra e levei o meu produto, mostrei para ele. Ele disse, bom, para iniciar, essa embalagem é muito feia. Puxa vida, porque o meu produto é um filho. Era um filho, é um filho. Ninguém chama o filho do outro de feio, né? Não chama o filho do outro na frente da mãe de feio. Sim. Aquilo me deixou um pouco triste, mas eu respirei fundo e digo, não é aqui que eu vou desistir. Ele disse, bom, e tem mais. Eu tenho outras marcas que já estão no mercado há mais tempo e ele não vai vender.
Eu disse, mas me dê uma oportunidade. Ele disse, mas como que eu vou dar oportunidade? Aí perguntou o preço, eu disse o preço. Eu disse, o preço dos outros? Eu vou entrar com um produto para vender no preço dos outros, você vai levar prejuízo. Aí ele olhou para mim, acho que ele ficou com pena, né? Aí disse, tá bom, mas como é que a gente faz? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um fardo de arroz, eu não vou lhe cobrar nada. Se o senhor vender, o senhor me paga. Se o senhor não vender, pode consumir o arroz ou ligar para mim que eu venho pegar. Aí ele disse, tudo bem. Aí eu fui, fiz uma pilha de arroz eu mesma. Fui lá no Que Bacana, fiz a pilha de arroz no cantinho. E ali começaram a olhar o nosso produto. E eu digo, meu Deus, alguém vai olhar para esse produto e levar, né? E experimentar. E a minha responsabilidade naquele momento era de aquele arroz atender a necessidade do cliente. Que naquele momento eu já imaginava que eu não vendia produto e nem serviço. Eu vendia necessidade. Então, naquele início de negócio, eu pensava nessa grande responsabilidade que eu assumi no início da nossa empresa. É de colocar um produto de qualidade que atendesse à necessidade. Mas aí é um conjunto, né? É o produto, é a embalagem, e eu imaginava que aquele cliente que levasse para casa iria gostar do nosso produto. E assim foi. Nós fomos conquistando devagar o mercado e hoje somos uma das indústrias que fazem parte da indústria de grãos, do sindicato das indústrias de grãos do nosso estado. E graças a Deus a gente tem vencido as dificuldades e estamos no mercado até hoje, graças a Deus. Começar a empreender hoje tem uma certa, assim, tem uma facilidade grande por tudo que aconteceu, de tecnologia, até de logística. Então se eu... de referência também, né? Na época, onde é que ela ia tirar referência de arroz? Essa é a minha pergunta. Ela foi na cara e na coragem. Eu até perguntar isso, onde é que a senhora tirava referência para ir aprimorando o produto? Ou já era aquele tical vermelhão bonitão na embalagem? Não era aquela embalagem. Na realidade, quando nós fomos escolher o ponto para colocar a nossa indústria, o meu marido viu em outros bairros, um pouco distante da cidade, e para mim eu não via dificuldade aonde fosse colocado. Acho que a gente, quando está determinado a fazer e dar o nosso melhor, as dificuldades elas passam a ser oportunidades, né? E naquele momento ele identificou um lugar num bairro separado, distante, me levou. Mas muito longe. Eu falei, nossa, muito longe. Mas a indústria estando longe não é o fato de dificuldade. O importante é você ter um produto de qualidade e trazer para o ponto de venda. E aí eu disse, por que a gente não vai lá pelo distrito, identificar um lugar onde a gente possa, ali, construir a nossa indústria? E ele identificou entre vários lugares, em frente ao Arroz Acostumado, que já era uma grande indústria. Naquela época, você começando, quem eram os grandes? Para quem você olhava? Assim? Pampinha, que foi foi o pioneiro em beneficiar o produto. Uhum. Arroz Acostumado e o Arroz Fátio. Já estava no mercado. Que já estava no mercado, onde hoje é o atacado Açaí. Uhum. Ali iniciou a indústria Fátio. Né? E aí então, eu me inspirava, sim, para o distrito. E quando eu vi que ia ser na frente do Arroz Acostumado, o que eu pensei? Eu digo, nossa senhora, em frente ao Arroz Acostumado, eu não vou vender, porque essa marca já é mais conhecida no mercado, e a minha indústria estando na frente do Arroz Acostumado. Aí eu pensei, eu digo, não, eu acho que é uma oportunidade. De repente, um produto que não acha lá, vem aqui, porque nós temos também os subprodutos, que é o cuinho e o xerém, né? Uhum. O farelo e a quirela. E assim foi. Os clientes que iam no Arroz Acostumado visualizavam a placa, a faixa da nossa indústria. E passaram também a dividir, né? E eu fazendo esse mercado formiguinha, de visitar
os mercados existentes aqui no município de Boa Vista. Com relação à instrução para vocês, que o Davi falou, onde a senhora achava? Por exemplo, vocês tinham ideia, a gente vai montar um negócio, vontade temos, a gente acredita no nosso potencial, mas é questão de instrução, né? Porque hoje o YouTube está aí, né? Se eu quiser abrir um negócio de arroz hoje, eu acho que eu encontro lá uma Dona Isabel Tical, ou encontro um podcast, ela explicando. Foi assim que eu comecei, então tá fácil hoje. No seu caso, quando surgiam, meu Deus, qual é a máquina? Como é que eu faço? Onde que vocês buscavam essa instrução? Então, nós fomos buscar, quando decidimos partir para produzir para nós, porque meu marido, na época, ele trabalhava na Emater e ele dava assistência técnica aos produtores de arroz, entendeu? Aí foi quando ele começou a buscar informações em cima de cursos, de treinamentos, fora do estado, patrocinado pelo próprio governo do estado, que na época era a Emater. E ele ali se especializou nessa variedade, que é o grão de arroz, na rizicultura, né? E no momento em que ele, como agrônomo, dando assistência técnica através da Emater para os produtores, e o primeiro empreendimento foi ele quem construiu, que foi uma empresa de consultoria, onde ele prestava consultoria técnica a empresários do agronegócio, né, para financiamento em bancos. Ele fazia os projetos. E ele passou por toda essa etapa e disse, pronto, só falta eu identificar uma área para eu iniciar o plantio. Foi quando nós iniciamos com 10 hectares na fazenda do meu pai. E a partir daí, vamos beneficiar arroz, mas antes de beneficiar, vamos ter que buscar a máquina de beneficiar. Foi quando nós viajamos, né? Fomos comprar a máquina de beneficiamento. E o segundo passo da nossa indústria foi comprar uma máquina usada. Eu digo isso com muita honra. Comprar uma máquina usada dos Fátios, né? Uma máquina que eles compraram, uma mais nova, e nós fomos comprar a máquina de beneficiar, ou melhor, o secador, não foi nem a máquina de beneficiar. A máquina de beneficiar arroz, de descascar o arroz, industrializar o produto, nós compramos nova. Mas o secador nós compramos do seu Luiz Afonso Fátio, né? E assim nós iniciamos, percorremos grandes desafios, mas sempre acreditamos. Aí chegou o momento de a gente idealizar o nome do produto, né? Que não, na verdade, nós não idealizávamos o Iticaua, por eu identificar que é um nome muito difícil de se pronunciar. E eu aprendi, lendo livros de empreendedorismo, que você tem que gerar facilidade para que o cliente assimile o que ele está escolhendo, né? Eu segui como exemplo, por exemplo, Omo, a marca Omo, né? O sabão Omo. Fácil de pegar, né? Fácil de pegar, fácil de decorar, né? E aí eu digo, não, Iticaua é um nome muito difícil, porque surgiram de amigos a ideia de colocar Iticaua. Combina com o arroz japonês, Iticaua. É isso que eu ia falar. A minha sensação é quando tu olha na prateleira, parece que ele é internacional. E talvez isso desperte, né? Tu lê o nome assim, Iticaua, e fala, esse aqui é diferenciado do que um tio Bom, sei lá, um tio Ivo, que tu vê que é bem brasileiro, né? Você viu? Naquele momento eu não via isso. Você viu outros nomes? Sim, eu pensava em nomes mais simples, né? Consegue lembrar aí? Olha... Porque a gente já tem o histórico aqui do pessoal falando, né? Que graças a Deus que eles não foram nos primeiros nomes, porque os primeiros precisavam de uns ajustes. Então, nós tínhamos vários nomes que, na verdade, eu nem lembro deles, mas eram nomes simples. Sim. E os amigos diziam, não, Iticaua, arroz de cal, e aquilo pegou. Aí eu cheguei com o Nelson e disse, Nelson, eu estou vendo a dificuldade. Eu estou concentrando a minha mente na escassez. Vamos olhar para o produto em si. Vamos produzir um produto de qualidade. Vamos colocar Iticaua. É um nome difícil, vai dar um trabalho para aprender, mas depois que pegar, nunca mais esquece. Tem esse outro lado, né? Não tinha uma musiquinha bem famosa na rádio? Eu lembro. O jingle. O jingle, eu lembro. Arroz e Iticaua, é verdade. Então, essa marca, nós trabalhamos muito com a rádio. A rádio que tinha
como maior ouvinte a dona de casa que estava ali cozinhando, Comprando produto. Então, vamos fazer jingle, vamos trabalhar essa marca. E ela pegou no mercado. Pegou mesmo. Você falou que teve aquele momento, né? Olhou ali pro outro lado da rua e falou, caramba, tô na frente, tô acostumado aqui, né? Eu sou pequeno, vou enfrentar desafios. Hoje, a nossa geração em especial é a geração que quando abre aqui o Instagram, vê alguém falando sobre ficar milionário, né? Que é o lance das startups. A senhora consegue mensurar pra gente o tempo que levou, desde a senhora olhar pro outro lado da rua e sentir ali um receio, né? De encarar uma tradição que já tinha no mercado, até você pensar assim, opa, a gente alcançou aqui, estamos mais tranquilos. Consegue mensurar isso pra gente? Em que momento? Que chave que virou para você falar assim, acho que agora a gente deu uma amadurecida? E foi a melhor opção, né? De ficar em frente a uma grande indústria, né? Existe uma lógica para isso, só que eu não sei explicar bem, né? Se, tipo, que eles botam o McDonald's e o Burger King na frente. E existe uma lógica empreendedora em cima disso aí. É porque basta uma lógica mais simples, basta pensar que às vezes tu vai parar num ponto de venda com dúvidas. E quando tu tem, então, um plano B do lado, a gente viu isso no shopping, posso citar, por exemplo, um case aqui, quando a gente colocou o Burger King do lado do Black Truck. Então, o que se pensou inicialmente? Putz, agora vai todo mundo pro Burger King, uma franquia, e o Black Truck, uma empresa local, vai sentir. Mas aí, pensa, tu vai lá com a esposa, ela gosta mais de um artesanal, então a gente tem um fluxo que é levado pelo próprio Burger King, né? Tem uma lógica nesse sentido. Ela contou a história, né? Eles iam aqui, aí viu outro produto do outro lado beneficiado, não achou aqui, comprava aqui, tirava a dúvida, comprava ali. Sim. E aí, muito bom. Olha, eu digo que o próprio arroz acostumado ajudou para que nós fortalecêssemos a nossa marca, né? Porque quem ia ali era para comprar arroz, né? Não existia toda essa dinâmica de negociação. O cliente ia em contato ou ligava quando já conhecia para agendar, né? E eu tinha lá um telefone, onde esse telefone a gente começou a divulgar através da rádio, mas não chegava ligação para pedir, então eu via a necessidade de eu ir ao encontro do cliente. Você, Isabel, literalmente? Isabel, colocava no meu Fiat 147 e ia vender arroz no supermercado. Tinha muito espaço para colocar muitos fardos, né? No 47 lá já dava uma dificuldade aí, né? Não, mas eu colocava 5 fardos. Que era o suficiente para voltar. No banco traseiro, no bagageiro, que é pequenininho. Virava e eu levava. Comercial. E tem mais. Eu saía no final do horário, né? Eu ia à noite. Sim. Ou então, no horário do almoço, eu ia, porque... Cara, é muito doido, porque a gente tá falando de uma marca que pra gente é uma marca que tem 30 anos, mas aí só tá contando nasci já existia. Só a gente tá contando que teve esse momento que você saía com 5 fardos e... Ela já fazia um outbound marketing, né? Exatamente. Nem existia isso na época. Empreender é identificar que os problemas são importantes para a gente despertar para as oportunidades. Então, quando você pega as coisas tudo pronta para executar aquilo que você planejou, claro que nós planejamos, mas não planejamos como hoje se planeja. Foi um pouco empírico, foi assim, se lançar, né? A gente sabia o que queria, porque isso é muito importante, você construir um empreendimento sem saber o que você quer, você está de forma irresponsável jogando o dinheiro fora. Sim. Né? E sem saber onde quer chegar, fica igual a Alice no País da Maravilha. Mas sabia o que eu queria. Nós sabíamos o que eu queria. Eu comercializando e ele produzindo. Legal. Então, aqui é o primeiro ponto. Sim. Agora, vamos construir a nossa marca. Vamos ver o que nós precisamos para a gente começar a trabalhar. Precisamos de um secador, precisamos de uma máquina de beneficiar e precisamos de uma empacotadora. Precisamos de um escritório para que a gente possa atender melhor o cliente, mas no início nós não tínhamos escritório. Era um local bem simples, mas que a gente atendia com muita dignidade. De uma vez só vocês tiveram que buscar tudo isso? Sim. Porque quando nós iniciamos, né, construímos toda a estrutura, né, e o escritório ainda estava em obra quando o beneficiamento começou. Então, eu tive que atender sem ter escritório. Um telefone numa mesa onde eu atendia ali no meio da produção, né?
Então, isso tudo, quando eu olho para trás, que você me perguntou, que tempo levou você a identificar que estar à frente de uma indústria que já vem no mercado, fazendo o seu trabalho há muito tempo, lhe deu a certeza de que aquele lugar era o melhor. Foi no momento em que o cliente, depois de, eu acredito que um ano e meio, mais ou menos, que nós trabalhamos a marca através da rádio, que eu levei a marca, eu pessoalmente, ao contato do cliente, e ali nasceu aquela certeza de que o lugar onde nós estávamos ajudou a promover o produto. Você falou então dessa prática aí, né? Botou lá no carro, levou. Em 2023, como que funciona isso hoje? Como é que está o Fiat 147 agora? Não, hoje nós temos 2 caminhões para entrega. O Fiat 147 está na memória com muita gratidão. Certo. Ele foi muito importante naquele momento, né? E ele, além de me ajudar a transportar o arroz para o cliente, ele me ajudou a levar meus filhos para a escola. Então, ele foi muito importante para mim. Legal. E hoje nós temos, né, uma frota de 2 caminhões para entrega. Nós temos uma Fiorino para atender os clientes que compram em pequenas quantidades. Nós atendemos de um fardo, porque temos moto para atender, temos o Fiorino para atender. Hoje, moto, a gente já não coloca muito os colaboradores em risco, porque o trânsito está bem violento. Hoje nós temos toda essa logística pronta para atender o mercado, né? Tanto quanto a nossa lavoura, né? Hoje, o nosso beneficiamento, nós trabalhamos com a capacidade de beneficiar para atender esse mercado que busca o produto com capacidade de se programar, de se planejar, ampliar mercado, né? Graças a Deus, hoje nós estamos com a estrutura nova na empresa, aumentamos a capacidade de produção, iniciamos com uma máquina pequenina, fazendo 20 sacas hora. Hoje nós trabalhamos com uma máquina, depois passamos para uma máquina de 70 sacas hora. Hoje estamos com a indústria com em torno de 100, 110 sacas por hora. Então, assim, hoje nós podemos dizer que a gente pode atender um mercado mais competitivo, né? E com esperanças de a cada dia a gente galgar espaços maiores, né? Que a gente pensa hoje de buscar o mercado internacional, que hoje nós sabemos que podemos, temos capacidade, a nossa empresa está preparada para trabalhar o mercado internacional, e como também na área da produção. Nós aumentamos de forma bem galopante a nossa produção para não ficar sem arroz ao longo do ano, que essa é uma grande preocupação. E o Roraima tem um fator muito importante que nós podemos fazer 2 lavouras, inverno e verão. Então, não é comum fora daqui. Não é comum. Porque eu ouvi falar isso sobre a soja, eu posso estar enganado, mas me disseram que a soja tinha essa vantagem. É o mesmo para o arroz. Então, o arroz nós podemos fazer 2 lavouras ao ano, até 3, dependendo de você cumprir todo aquele organograma, né, que tem que levar em consideração esse fator climático, inverno, verão que nós temos, né? Tem que estar tudo pronto, porque quem tem que esperar nós temos que estar com os insumos ali alocados para atender a nossa necessidade, né? Hoje, existe lá no seu time comercial ou de marketing uma espécie de estudo que diga os próximos passos, por exemplo, como está em Boa Vista, em Roraima, na verdade, o quanto vocês já pegam de fatia do mercado, vocês já estão em Manaus, já tem um plano, a gente vai para Belém, a gente vai para o norte, já existe alguma coisa nesse sentido, esse tipo de mapeamento? Olha, hoje nós trabalhamos o mercado de Boa Vista, o mercado de Manaus, trabalhamos os nossos municípios, né? Nós estamos presentes em vários municípios. E quando se trata de trabalhar um mercado fora de Manaus,
O que impacta hoje é a parte tributária, né? Porque está no mercado onde você não tem o mesmo benefício da LC, né? No caso de Boa Vista, no caso do Amazonas, identificar outro mercado, até que tem, mas a nossa logística inviabiliza. É uma logística muito cara. Nós temos hoje a produção, o custo de produção a nível Brasil, custo mais caro. Né? Então, nós não temos margem para competir com outros mercados que não tenham esse incentivo. E são poucos os mercados, por conta de uma logística que inviabiliza que nós venhamos a pensar lá na frente com um mercado nacional, né? A menos que seja exportação, porque a exportação tem o benefício, né? Então, Legal. Nós temos que saber fazer a conta para a gente poder idealizar aonde nós precisamos entrar. E podemos entrar. Mas a Edical está preparada não para ganhar um espaço muito grande, né, de mercado, mas ela está preparada e no momento que houver essa oportunidade em termos tributários, a gente buscar mercados onde a gente possa estar com o nosso produto. Eu entendi os desafios de vocês, né? A parte tributária, né? E eu sempre ouvi falar aqui em Boa Vista a questão da energia, ainda mais para uma indústria. E aí, sempre ouvi falar em roda de conversa que as indústrias não se desenvolveram mais por conta do risco energia que tem aqui. Questão de falta constante e por aí vai. Isso é uma verdade ou é verdade para quem está todo o tempo? Na prática. Olha, hoje nós vivemos um momento melhor, né? As faltas de energia não estão acontecendo muito, assim, agressivamente como antes, né? Eu trabalho hoje com 52 motores dentro da indústria. Imagina você, ela está em pleno vapor. Claro que hoje nós temos toda uma estrutura voltada à segurança, né? Transformador, Sim, nós temos toda uma segurança. Hoje nós não trabalhamos com transformador, porque não aguenta mais a capacidade da nossa indústria. Hoje nós trabalhamos com uma subestação dentro da indústria, né? Então, assim, nós temos todo um mecanismo que nos gera segurança para evitar queima de motores. Mas antigamente, nossa, nós tínhamos... Eu lembro que meu marido dizia, eu vou montar uma empresa de rebobinar motor, né? E porque nós tínhamos que ter motores de reserva, porque havia muita queima de motor e tinha que rebobinar. Você tinha um motor de tantos kVA, motor grande, onde queimava, você tinha que rebobinar, o motor voltava sem a mesma capacidade de produção que ele tinha no momento em que eu comprei. Então, assim, eram momentos difíceis, onde a gente contava com pedidos na agenda para atender e a energia não nos permitia isso, né? Hoje nós trabalhamos com essa dificuldade com relação à internet, né? Então, assim, a energia já foi um grande gargalo para nós. Hoje está ainda um custo muito elevado. É um dos custos mais elevados que eu tenho dentro da minha indústria, é a energia. Por isso que eu fiz a pergunta, né? A logística é muito cara para a senhora e também a produção, né? Se botar o custo de energia no meio. Aí competir fora não tem como, porque tem duas disparadas aqui, complica bastante. Aí... Primeiro que você produzir arroz no Rio Grande do Sul, você tem o Rio Grande do Sul ligando o Brasil inteiro com rodovias, né? Onde você não depende do transporte fluvial, que você tem todo uma época mesmo, que ele seca, ele perfeitamente. É dele que hoje eu dependo para colocar o meu produto em outros mercados, que não tem a rodovia, né? Outro dia a 174 estava muito problemática, né? E aí você olha para a sua possibilidade de ir para Manaus, tem um par ali, né? Enfim. A 174, ela continua precária, onde nós, através da Federação das Indústrias, nós nos unimos às empresas, tanto quanto que exporta, que vende arroz para fora do estado, como outras empresas que também trabalham com transporte, né? Empresários de ônibus de passageiros. Nós nos unimos para buscar ajuda para
viabilizar o conserto da BR-174 que foi interrompida. Isso gera um transtorno tão grande, porque você depende de estar trabalhando para poder sobreviver, porque você tem seus compromissos. Sim. Você trabalha para atender o mercado, contando com aquele mercado, com aquele compromisso, e o cliente não tem um produto. É um conjunto de situações adversas que nos inviabiliza de, com plenitude, trabalharmos o nosso dia a dia como indústria, né? Legal. A gente, dona Isabel, nos episódios anteriores, e a gente conversou sobre isso antes de começar, falamos sobre a sucessão familiar, no sentido de que a gente conversou com convidados que eles receberam uma passagem de bastão, né, de negócio. Seja diretamente o negócio, ou o Davi, que pegou ali estrategicamente o nome. Né? A mãe dele já tinha construído, então ele, opa, toca aqui para mim que eu vou fazer isso aqui crescer ainda mais. Agora a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, né, que vai passar o bastão ou que está passando o bastão. Né? Tem uma frase lá, acho que eu citei em outro episódio, que diz que se o Davi está na sombra hoje, é porque alguém plantou uma árvore lá atrás para ele estar nessa sombra. Você está 30 anos plantando uma árvore. Como é que é para você? A gente já viu as versões de quem recebeu o bastão. Como é que é passar o bastão? Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo todos os sucessores que têm o grande merecimento em receber uma empresa pronta e dar continuidade. E eu parabenizo o Davi, tanto quanto meus filhos e todos os sucessores. Porque quando eu comecei, ninguém pegou na minha mão e disse, vamos por aqui que esse é o caminho melhor. Eu fui conhecer o caminho para poder percorrer. Então, esses filhos que hoje estão dando continuidade, é uma alegria imensa para os pais, porque eu me sinto assim, muito honrada de ver 2 filhos dentro da empresa, né, dando prosseguimento para dar continuidade ao nosso trabalho. É uma alegria, não tem alegria maior para um pai e para uma mãe construir uma marca e ter seus filhos para darem continuidade. É uma tarefa de muito amor, de muita paciência, mas que eu diria que é muito legal viver isso. Meus olhos brilham quando eu falo isso. Legal. É você ter os filhos ali do teu lado, aprendendo, né, o dia a dia dos desafios de fazer acontecer na caminhada empreendedora. Então, esse momento está acontecendo dentro da minha empresa, a gente já vem trabalhando esse momento. Nós temos nosso filho que nos ajuda na parte da gerência geral da empresa, né? E temos um outro que está sendo trabalhado na área da gestão. Ele ali na parte financeira, né? E assim a gente vem caminhando, a gente vem plantando aquela sementinha para que ela continue brotando e a gente possa ver a nossa empresa sempre brilhando, né? Porque uma hora eu vou ter que passar o bastão, né? E nesse momento eu vou passar esse bastão com muita alegria, com muita dignidade, para meus filhos darem continuidade a um sonho que começou lá atrás, né? E que eles vão, com certeza, estarem capacitados para, com muito amor, abraçar aquilo que nós construímos. Então a gente vai ter que chamar os filhos dela para trocar uma ideia aqui com a gente, né? E a senhora botou eles para empacotar também, do início? Para empacotar aí, também. Tá certo, tem que começar de baixo. Existe essa preparação para eles, né, que vão assumir. Como que é a preparação para quem está, entregando, assim? Psicológico, você está lá, criou do zero, colocou os 5 fardos no carro, tomou o não, e aí está chegando um momento em que você vai, de repente, agora dar uma descansada. Descansada não, porque eu sei que a senhora já subiu até o Monte Roraima, então talvez seja um espaço para virar aventureira. Não foi de helicóptero, viu? Subi a pé. Foi legal. Então, como que eu preparo para... A gente sempre trata aqui a empresa falando com o filho, né? Fazendo analogia. Então, tem um filho que você vai ver ele ir para outro estado, de repente fazer faculdade, vai ficar ali um tempo longe. Como que é para a senhora? Olha, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Sayuri, que é médica, né? Atividade totalmente diferente da nossa atividade.
Eu tenho o Massal, que é administrador de empresas, que está com a gente dentro da empresa. E tenho o Nelson, o Júnior, que também é advogado e está dentro da empresa. Se preparar para essa desvinculação, de entregar aquilo que tu construiu, vai ser o melhor momento da minha vida. Eu entregar todo aquele patrimônio que eu construí nas mãos dos meus filhos, porque eu sei que eles têm amor pela marca, têm amor pelo empreendimento e, com certeza, irão dar prosseguimento, né, a dar continuidade a esse sonho. Será o momento mais feliz da minha vida, quando eu entregar o bastão para eles tomarem de conta. Essa é uma das transições que a gente vai falar. A outra é quando você deixou de fazer só por você Iticaua e passou a fazer pelos outros empreendedores, né, que estavam ali, em especial a turma da indústria. Você falou para mim, e aí vai ter que me ajudar, que você está lá no sindicato dos... Sindigrãos. Que é o Sindigrãos. Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos. Você está lá na cadeira de... Presidente. Desde quando, dona Isabel? Olha, tem 12 anos que eu estou à frente do Sindigrãos. E está também na cadeira... Quer dizer, vai fazer 12 anos. 12, né? E aí também está na cadeira que a gente falou aqui, da presidência da federação. Isso. Então, agora você olhava ali para o mercado, você olha um pouco de cima, no sentido de que agora você tem que também não só resolver as broncas do Iticaua, mas de todo mundo que faz parte desse grupo. Como que foi virar essa chave, né? Assumir essas cadeiras, ter que dividir. Agora tem o filho Iticaua e tem o filho federação. Como que é essa questão de gerir? Você agora troca ideia com quem lá atrás foi concorrente, não no sentido negativo, mas no sentido de, né, próprio acostumado, foi um apoio para o negócio. Como que é essa relação hoje? Como é que você enxerga o nosso mercado a partir dessa cadeira que enxerga de forma tão ampla? Vamos primeiro falar do Sindigrãos. Por que o Sindigrãos? O Sindigrão nós identificamos enquanto empresa, indústria, né, de beneficiamento de grãos. Nós identificamos que nós precisávamos naquele momento ter uma representatividade. Lutávamos e o nosso grito não chegava com eco aonde deveria chegar, né? Foi quando nós fundamos o Sindicato de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima, Sindigrãos, formado na época por 6 empreendedores da indústria de grãos. E naquele momento nós tivemos a participação dentro da Federação das Indústrias, né? Tivemos assento na Federação das Indústrias. E ali nós começamos a participar dessa ideia associativista, que é você trabalhar não para você, mas trabalhar pensando no conjunto. Que naquele momento eu via a nossa atividade, né? Que era o beneficiamento de arroz. Hoje o nosso sindicato é formado por 6 indústrias, onde eu tenho orgulho de dizer dessas 6 indústrias, arroz Iticaua Indústria e Comércio, o arroz Tio Ivo, arroz Fátio, arroz Prato Chique, arroz Tropical, né? E hoje temos a Serra Verde como associada do nosso sindicato. Uhum. É uma empresa que chegou agora, né, há pouco tempo, mas que já faz parte do nosso sindicato. E assim, a partir disso, como presidente de um sindicato, né, com 2 anos que eu estava à frente, quer dizer, 4 anos que eu estava à frente do sindicato, eu comecei a me envolver e sentir a importância de estar ali convivendo, ouvindo outros empresários, sentindo as dores de uns, a ideia de outros. Eu percebi a importância de fazer parte dessa federação. E foi quando o presidente Rivaldo, que estava já planejando o seu 5º mandato, me convidou para ser a sua vice. E eu fui serviço do Dr. Rivaldo, que com toda a expertise estava à frente da federação
dando continuidade a um trabalho tão bonito, feito por outros 2 presidentes, e assumi ali o compromisso de estar acompanhando o Dr. Rivaldo. E o Dr. Rivaldo veio a óbito depois de quase 9 meses, que ele havia ganho aqui, o 4º mandato, o 5º mandato. E eu tive que assumir. Foi um momento, assim, um pouco difícil para mim, porque a gente sempre pensa que não tem condições, né? Que não vai conseguir. E eu me via como mulher num histórico onde ali só passaram homens, presidentes, na história da Federação das Indústrias, né? Assumi a federação, graças a Deus, com uma assessoria competente. Hoje eu estou caminhando ao final dessa gestão, né? Em setembro nós vamos já ter a nova eleição para eleger o novo presidente e vamos ver, né, como é que a gente conduz esse processo, né? Se vamos continuar, que eu acredito que isso depende muito da avaliação que os presidentes de sindicatos vão ter a respeito da minha gestão, de como eu estou conduzindo. Estamos trabalhando bastante. Eu estou muito feliz em estar à frente da Federação das Indústrias, liderando uma federação que, como todas as federações, tem muitas adversidades, muitos desafios. E Roraima, eu diria que tem até maiores, né? Porque nós estamos isolados aqui. Mas, graças a Deus, nós temos que a verdadeira missão da federação é gerar oportunidades para trazer benefício às indústrias existentes aqui no nosso estado. Então, esse é um grande desafio. Eu faço parte da Confederação das Indústrias, onde as federações fazem parte, as 27 federações. Eu, dentro da Confederação das Indústrias, participo dos diálogos, das reuniões, das mudanças, das inovações, onde as federações, como a FIER, elas têm as casas co-irmãs, que são SESI, SENAI e IEL. Então, nós lideramos todo esse projeto de entidades que, a partir da federação, conduzem os trabalhos dessas 3 casas através da Federação das Indústrias. Nessa cadeira, foi por isso que eu quis levantar essa bola, passa muita informação, né? Você compreende muito o nosso mercado, mas compreende mesmo, né? Você não tem uma compreensão, eu estou lá com o meu negócio e eu sei quem é o meu concorrente, eu sei como é que você entende de Roraima, né? A proposta desse podcast é que a gente fale muito para o empreendedor. Qual a visão que a senhora tem dessa cadeira, que a senhora tem hoje, para quem está começando, para quem está lá fora e olha para cá, qual é a visão da então presidente da federação com relação ao nosso mercado? O que você enxerga hoje? Eu vejo o nosso mercado, um mercado que tem condições de crescer a cada dia. Nós estamos hoje numa tríplice fronteira, onde nós podemos olhar para esse mercado, como, por exemplo, hoje nós temos a Venezuela, né, como fronteira do nosso estado. Nós temos a Guiana, com grandes possibilidades. A Venezuela é um mercado que compra tudo, com especial no que diz respeito ao alimento. Então, é um mercado que a gente pode crescer muito através da Venezuela, no momento em que essa parte política se organizar. Nós temos o mercado da Guiana, que no momento que for pavimentado esses 300 e poucos quilômetros que ainda restam para pavimentar, na construção de pontes, né, que deem condição a essa logística, nós estaremos economizando em torno de 10 dias, 9, 10 dias, para chegarmos ao mercado do Caribe, que é um grande mercado consumidor, através do Canal do Panamá, né, que nos aproxima muito mais, gerando economia para a indústria de Roraima. Nós estamos hoje vivendo um momento muito importante no nosso estado, com uma matriz econômica totalmente mudada. Temos uma matriz econômica que nos dá a condição de enxergar o estado como
um dos melhores estados para se investir, né? Tanto é o número de empresários que migraram para o nosso estado, investindo em compra de terras, empresários que produzem soja, empresários que hoje já têm sua indústria instalada, como aqui eu destaco a indústria Serra Verde, né, que tem como meta, além do óleo, né, produzir, através do seu subproduto, o farelo, né, do farelo, alimentos para atender a piscicultura, atender a avicultura, atender a produção de vaca leiteira, enfim. Eu vejo isso como grande oportunidade. Então, eu vejo o Estado hoje um Estado de grandes oportunidades para quem pensa em investir. Investir na indústria, investir no comércio, né? E com especial na indústria. Eu vejo a indústria do nosso Estado assim, com grande oportunidade de crescimento. Primeiro, nós temos um Estado onde tem os seus benefícios fiscais, que isso traz vantagem quando você pensa em instalar a sua indústria aqui. Nós temos um Estado digamos assim, com a sua, quando leva em conta, bem definido em termos de, para o produtor rural, nós temos o inverno e o verão, onde o produtor rural pode ter 2 safras, né? Eu cito aqui a nossa atividade, que é a risicultura, nós podemos ter 2 safras e nós podemos pensar, sim, em crescimento. Esse é um estado promissor, onde eu, estando à frente da Federação das Indústrias, eu vejo com muita alegria a chegada desses novos empresários e a nossa federação existe, na realidade, para gerar, identificar as oportunidades e trazer para as indústrias a cada dia vencerem as suas dificuldades através das nossas casas que dão essa assessoria, né, como o Senai, o SESI e o IEL, né, que dão condições a atender às necessidades das nossas indústrias e dos nossos sindicatos, que são a nossa base de sustentação da Federação das Indústrias. Rapaz, dá bastante esperança, né? Ouvir um papo desse assim, né? Isso vai virar um corte longo, assim. Acho porque a gente tem uma imobiliária, né? Lá junto do PETA, e a gente sente um pouquinho dessa questão das pessoas chegando. Porque é onde é o primeiro contato, né? Eu quero uma casa para alugar, para comprar, e não sei o quê. Então, no meio da pandemia para cá, era muita gente que a gente já atendia. Mato Grosso, ali, aquela região mais centro-oeste, né? Mato Grosso, Pato Branco, teve Minas, tudo que é canto, assim, vindo para pesquisar, olhar, comprar terra. E agora, esses períodos para trás aqui, a gente está vendo muito Manaus, Pará, Venezuela, né? Tem bastante gente que vem, instala aqui, volta, Guiana. E aí eu fico pensando assim, o que eles estão enxergando que as pessoas daqui não estão enxergando? E aí quando a senhora contou essa história, meio que se acendeu uma luz. Aí eu falei, era, entendeu? Legal. Mais ou menos. Eu sabia mais da parte da Guiana, né? E sei também que o Caribe, ele não produz quase nada, né? As ilhas lá. Por isso que é importante essa ligação com a gente aqui, porque eles são improdutivos, né? E a gente vai abastecer bastante, deixar mais barato. Uma saída também, eu não sei se é verdade, tá? Direto para a Europa também, né? Uma possível exportação para o outro lado. Com certeza. E também um caminho pela costa brasileira para o lado, esse extremo daqui, né? Descendo mais ali. É o que eu escuto, né? Então, e isso é o que impulsionou a vinda desses empresários, olhando vários fatores, né? Esse fator de incentivo fiscal, o incentivo de estar comprando uma terra em um lugar que, além da terra, ainda está com preço acessível. Se comparado ao resto do Brasil, com né? especial o Sul, né? Que é de com onde especial o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E por estarmos localizados em um lugar privilegiado de tríplice fronteiras, né? Legal. Onde antes a indústria de Roraima virava sempre as costas, né, para onde hoje a gente identifica como oportunidade. Legal. Que, no caso, nós estarmos perto, através da exportação via Guiana, estarmos perto não só do Caribe, como da Europa, da América Central e, enfim, de outros países que estão abertos para comprar
o produto do nosso estado de Roraima. O E futuro- isso vai beneficiar o estado do Amazonas, né? Sim, sim. Também, né? Porque o Amazonas... Rondônia também, né? Que produz bastante. Perfeitamente. Então, Legal. O futuro é promissor. E passa tudo por aqui, ó. Entendeu? Perfeito. Por isso que Roraima vai Somos a- desenvolver bastante. Exatamente. Nós Isabel, me dá uma dica para abrir uma indústria aí. Fala aí olha, alguma coisa. eu digo que ontem eu participei daquele lançamento, que foi um momento muito importante no Sebrae, onde eu tive a oportunidade de ver aquelas microempreendedoras, né, fazendo sucesso através de uma ideia. Eu acho que a ideia ela surge diante da dificuldade. Quando você vê uma dificuldade, desperta ali a necessidade, a dificuldade. Na dificuldade e na necessidade, você desperta a ideia de abrir um grande negócio. E eu diria que, nesse momento, existem várias ideias para colocar hoje para você, para que você possa estar iniciando um projeto, idealizando um projeto e estar construindo esse projeto, dando cor a esse projeto, para que esse projeto seja uma realidade e você tenha um espaço para vencer nesse mercado competitivo. Porque estando aqui numa tríplice fronteira, é um estado que nos dá a possibilidade de construir, né? Através desse incentivo fiscal que existe em Roraima, através da LC, né? Que, na realidade, a LC, ela beneficia o consumo, então, tudo que é consumo, você pode investir, porque nós temos hoje a LC que vai te beneficiar, né? Nasceu não pensando muito na produção, ela pensou muito no consumo, e o setor produtivo ainda vive um momento difícil por conta de não poder se beneficiar desse incentivo da LC estando no município de Boa Vista. Se minha indústria estivesse hoje lá em Bonfim, eu estaria me beneficiando de vender para Boa Vista, município de Boa Vista, me beneficiando do incentivo. Mas, na realidade, eu estou em Boa Vista e eu não... Se não tivesse a Lei 1150, que beneficiou o produtor, né, e que esse benefício acabou beneficiando a indústria, que foi um trabalho, que eu te digo, de associativismo, através da Federação das Indústrias, ouvindo o lamento do Sindicato de Beneficiamento de Grãos, que levou a ideia para a governadora Sueli, né? E ela prontamente aprovou essa Lei 1150, que traz o benefício dado ao produtor para a indústria de arroz, vender um arroz com o incentivo fiscal, né? Legal. Mas outras indústrias que não... que podem trabalhar também para ver se tem esse incentivo para vender para o mercado também tendo esse benefício. Então, assim, a Federação das Indústrias vem trabalhando, buscando as oportunidades que existem no mercado nacional, ouvindo a contribuição que a CNI, que é a Confederação das Indústrias, nos proporciona para que a gente possa identificar os gargalos e trabalhar para facilitar que as indústrias possam fluir, possam vender mais, possam aumentar a sua planta para terem mais benefício em termos de mercado. Quando eu encerrar aqui, Isabel, vou lhe dar uma folhinha, a senhora faz um checklist para a gente das ideias, a gente vai vender um e-book. Com isso, a gente faz uma participação com a senhora aí, tá? Bota aí um 30, Perfeito. 30, 30, a gente vende isso aí na internet, é sucesso. Perfeito. A gente está, dentro do nosso cronograma, caminhando aqui para as perguntas finais. A primeira pergunta é, que todo mundo está respondendo aqui. Se você pudesse mandar um livrinho para Isabel, lá de 30 anos atrás, com conselhos, qual seria o conselho principal? No primeiro capítulo ali, um conselho para agora que você viveu tudo isso, o que você diria para ela fazer de repente de diferente ou insistir, agora que você já viu isso tudo acontecer? Pai do negócio foi feio. Que eu planejasse melhor o empreendimento que eu construí, porque eu sofri para dedéu, viu? Para chegar até aqui, foram caminhos bem difíceis. E o que hoje eu deixo como mensagem é que você, além das suas ideias,
você faça um planejamento estratégico bem redondo, já visualizando aonde você quer chegar, que naquele momento usava-se muito do empírico, né? E eu não iria estar iniciando a minha empresa sem antes ter um planejamento bem redondo, porque existia um planejamento, mas não um planejamento onde eu trazia os riscos, né? Então, eu via só aquela garra, né? de vencer, o que foi muito importante. Sim. Porque quando o seu psicológico pensa positivo, você acaba encontrando artifícios para conduzir você a deixar o seu projeto brilhando no mercado. Legal. Né? Então... Planejamento é importante. Muito. Não faça nada sem iniciar. Primeiro, identificar o que você quer. Né? Certo. E ver se você tem afinidade com aquilo que você está pensando em fazer. E se planejar. Tem um conceito que usam que é o Ikigai agora, né? Que é o que você ama fazer, o que você é bom em fazer e o que pagariam para você fazer. Se você achar o que está no meio disso tudo, né? É um conceito japonês, inclusive, eu acho. Ikigai quer dizer a razão de viver. Pronto, pega a tua aula aí. Né? Desculpa, tá? Corta isso aí, editor. Qual a sua razão passar essa de viver? vergonha, tá? Mas está nessa linha aí. Você vive para quê? Você está aqui para quê? O Ikigai Legal. é esse comportamento interior que você tem que ter, né? Saber o que você está fazendo aqui. Show de bola. A bola. razão de viver. Seria o que a gente chama do propósito, né? Assim, tem usado muito, né? Ana Isabel, quem é, no mundo do empreendedorismo, no nosso estado, acho que não existe só uma pessoa, mas você vai trazer alguém aqui pra gente, que lhe inspira? Quem é alguém que inspira? Quem faz um bom trabalho? Pode ser alguém agora, alguém que lá no começo lhe inspirou. Dê um nome pra gente aqui de uma figura que lhe inspira. Olha, eu me inspiro no seu Carlinho Freire, um grande empreendedor, um empresário de sucesso, um empresário que abria oportunidades a todos aqueles que batiam em sua porta para colocar seu produto. Incentivador, porque foi uma grande referência na minha vida. Quando o primeiro mercado que abriu as portas para colocar nosso produto, o arroz de caua, e ainda me ensinando, porque ele fez algumas perguntas para mim, e eu naquele momento fiquei titubeando, meio nervosa, e ele me ensinou, escreveu num papel o que eu precisava fazer para ser uma empresária de sucesso. Então, eu quero aqui agradecer o seu Carlinho Freire e dizer que ele foi um grande incentivador para que eu chegasse aonde eu cheguei. Isso merecia palma, né? Um clássico. Muito bom. Quem você indicaria para sentar, além dos seus filhos, que futuramente devem sentar aqui com a gente para contar a versão deles, né? De estar recebendo o negócio. Quem que você indicaria para a gente trazer aqui no podcast? Tem tantos nomes para trazer aqui para o podcast. Dê uns 2 aí para a gente. A gente tem uma lista, a gente está enriquecendo ela. Estou tentando convencer o Roberinho, que eu quero gravar todo dia, de domingo a domingo. Mas esse nome que eu vou dizer vai sair no ar? Vai sair no ar. Uau! Em algum momento a gente vai juntar as indicações das pessoas. É? Você vai furar com algumas pessoas aí, né? Escolha um aí que não vai ficar tão chateado. Nossa, tem tantos, gente. Fica até difícil para mim, enquanto presidente de uma federação, você está me colocando numa situação bem difícil. Como a gente edita, eu posso lhe tirar dela agora aqui. A gente pode pular a parte da inspiração. Se eu colocar o comércio e a indústria, por que você não colocou? Né? Então, assim, mas eu cito aqui. A gente pode descobrir traga o Felipe Castro. Felipe Castro. Ou o seu Falavinha, que é o... Nossa senhora. A senhora consegue fazer essa ponte aí com o seu filho? Traga o Felipe Castro, porque ele é o exemplo de um empreendedorismo que está chegando em nosso estado, que chegou em nosso estado em curto prazo de tempo. Está sendo, assim, um incentivo para todos nós. Até. A senhora vai me desculpar, eu sei quem é o seu Falavinha, eu não sei quem é o Felipe Castro. O Felipe Castro é o CEO da Serra Verde. Legal. Bom,
última pergunta Quer aqui. outro nome? Pode dar o nome aí. Vai, dê outro nome. Você só quer mega empresário? Na Empresário verdade, de médio, não pequeno? mesmo. A gente... É o que gosta de conversar com a gente. A gente né, tava, Isabel? a gente tava no último episódio vou chamar de, com respeito, 2 meninos que resolveram colocar pão de queijo para assar. E estão com um negócio super legal, de 26 anos. E hoje vem você com um negócio de 30 anos. Então, aqui a ideia é que vem instrução de todas as partes, né? Para quem está começando, para quem já está mais maduro. Tá, então eu indico o Roberinho. Ah, esse palmas para esse aí. Esse aí. Esse aí, ele vai ser o mais difícil de todos. Esse aí, quando ele Não, sai mas no uma vídeo, ele reclama. indicação feita por mim, ele vem. O Roberinho, traga o Roberinho. Então, por pra favor, ser senhora, entrevistado ligue no pro podcast. Roberinho e diga, já que você me trouxe, você vai vir também. Ele tá na lista, mas ele tá fugindo, Roberinho. Última pergunta, dona Isabel, pra gente fazer os agradecimentos. A gente pede uma indicação, pode ser de um livro, de um filme, de um prato de comida específico, um local. Dê uma dica. Esse aqui, ele vira um corte, que a gente faz essa promoção do que a senhora vai falar toda sexta-feira, né? Hoje foi de hambúrguer. Então, eu pergunto qual é a boa e cada um de nós vai dar qual é a boa aqui. Então, para entrar no corte, eu vou lhe perguntar. Dona Isabel, qual é a boa? Ikigai. Eu Ikigai? indico o livro Ikigai, porque ele te prepara extraindo de você potenciais que você vai desenvolver. Então, o Ikigai é um livro que... Ikigai representa a razão de viver. Ele te dá o norte para te dizer o que tu vieste fazer aqui, Legal. enquanto empreendedor. Porque ele cita no livro exemplo de empresários de sucesso, mas que não iniciaram sendo sucesso, mas já nasceram inspirados para serem sucesso. Porque sucesso não é você já iniciar o seu projeto fazendo a diferença no mercado. É você iniciar o seu projeto com a mente voltada no sucesso. Então, Ikigai. Muito bom. Quanta sabedoria, né? Davi, qual é o Rapaz, teu? fica difícil, né? Hoje é... Eu vou falar Tá. um que eu li no meu início e me ajudou bastante, né? Vou ler de livro também, né? Como a Isabel, que foi aquele Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Me ajudou muito a gerir pessoas que eu não fazia ideia de como é que era, né? E também entender melhor, conversar, negociar, fazer amizade, tudo. Então, para quem tá no começo, é um livro, assim, essencial para mim. Muito bom. Esse muito livro bom. é muito bom. Eu sei até que a senhora fez o curso com o Pablo, que é sócio do Davi, né? Aqui. A senhora fez com o Pablo? Não fez o curso aqui, não fez do Dale Fiz Carnegie? o Dale Carnegie, ele fez. Pronto, tinha o Pablo lá, ele lembra da senhora. Porque quando a gente falou que ele convidar, ele falou, legal. o Pablo, sim, Ele é um rapaz que hoje ele tá super musculoso, moreno, bonito. Um abraço enfim, para você, Pablo. Que legal. Olha, eu caí nessa de vou ter que mandar Eu facilmente mandaria esse livro também, porque eu adoro ele. Eu vou num livro chamado Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Ele é um livro mais chatinho de ler, ele tem uma parte mais técnica, mas ele explica por que nós fazemos muitas coisas que nós não sabemos, né? Tem lá o lado rápido do cérebro, que pensa de forma mais ágil, e tem aquele que quando a gente vai tomar uma decisão de casar, de abrir um negócio, a gente tem que pensar um pouco mais. Então, acho que hoje em dia a gente faz muita coisa, às vezes, sem pensar, mas esse livro ele esclarece um pouco do por que de primeiro eu gostei da senhora, por que algumas pessoas se entendem mais, outras não, por que eu gosto da comunicação, ele esclarece muita coisa, é um livro bem legal. Bom, chegamos então aqui ao final, né? Meu nervosismo passou aqui no caminho aqui. Tem alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente caminhar então para esse finalzão? A mensagem que eu deixo aqui é que nós temos que ter a esperança. A esperança é quem move a gente, né? Olharmos sempre para dentro de nós e despertarmos em nós o que nós temos de melhor. Fechar o ouvido para a escassez, o pensamento para a escassez e olharmos para a esperança. As dificuldades, elas são oportunidades que nos proporcionam crescimento, identificar nossas fraquezas e, diante dela, trabalharmos os pontos fracos. Então, eu diria que sucesso é questão de atitude. Se você tem atitude, você galga o topo.
Rapaz, Dona Isabel, quanta sabedoria nas suas palavras. Dona Isabel, muito obrigado por a senhora ter vindo aqui. Eu gravei, achei muito legal a sua fala para o seu Carlinhos. O seu Carlinhos, ele representa aí o que é de mais importante quando a gente está começando, que é o apoio, né? As coisas fluem muito. No início aqui, é razoavelmente nervoso mesmo, nem falei dos nossos patrocinadores, mas a gente tem tido um apoio bem importante nesse projeto. Começa com o Roberinho, que permite com que ele aconteça, né? Trazendo aqui para a gente o estúdio, a proposta que ele pensou de negócio, que é junto com a Inove, né? Que é quem produz a gente aqui, a Inove Marketing. A gente sempre coloca o arroba quando a gente posta todo o material. Vem o apoio dos patrocinadores, que fazem muita coisa acontecer. Então, a gente tem o Davi apoiando isso daqui, como PETA. Davi, Ele é um convidado. Parabéns, Davi. A gente tem uma lista boa de amigos, né? Que então, assim, eles estão cobrando a gente para a gente fazer a proposta. E a gente está terminando de desenhar isso, porque estamos compreendendo o nosso projeto. Como qualquer outro projeto de empreendedorismo, a gente está desenhando, aprendendo. Cada episódio melhora. Você já pegou um episódio mais iluminado, porque o Roberinho, toda semana, ele muda isso aqui. Daqui a pouco vai ser outra cor aqui. Então, não posso deixar de agradecer ao Davi como PETA e também a EasyTech, que é um outro patrocinador nosso. E daqui a pouco eu vou ter um monte de nome para agradecer. É realmente muito importante. A gente tem água boa aqui. Olha só, também melhor. faz parte do grupo. É tanto nome que eu esqueço. E tem as pessoas, Dona Isabel, que estão dando uma grande força, sabe? Quando a gente coloca um episódio, algum material, já vai aquele monte de amigo. E a gente hoje, em 2023, precisa do tal do like, né? Do compartilhar da rede social. Tem sido bem importante, os feedbacks têm sido importantes, e você, posso dizer, falei isso antes, que você já é um marco para a gente nesse nosso início, por ser a primeira mulher, como foi tantas vezes, parabéns por essa história. Muito obrigada. Por ser a mais experiente que passou aqui, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando de experiência, não estou falando de idade, mas de como você trouxe para a gente aqui tanta informação. Acho que a gente pode já pensar num próximo episódio. A mulher mais experiente, fui a única, né, até agora. Né? A mulher mais experiente. A única, né? Mas enriqueceu bastante pra gente. Não tenho dúvida que a gente já dá um marco pra gente, né? A gente estava no conforto de chamar nossos amigos. E aí a gente fala, amigo. Hoje não. Hoje a gente trouxe alguém que aí tem ali a proximidade com o Roberinho, mas que assim, eu fiquei pensando, a presidente vai lá com a gente, ela tá com essa agenda, então, muito obrigado. Você enriqueceu demais isso aqui. Obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande estar dividindo esse diálogo gostoso com dois jovens, né? A gente fica muito feliz. E dizer que esse momento é de vocês, né? Muito obrigado. Ver os jovens brilhando deixa a gente muito feliz, muito feliz. Legal. E feliz por ver a Água Boa, né? Que é uma das indústrias sindicalizadas no nosso sistema FIER, né? Legal. É o Simbra, né? Tem 3 associados, o Roberinho. Então, uma delas é a Água Boa. Show de bola. Dizer que é um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com vocês. Palmas para Dona Isabel Iticaua. Gratidão por estar toda aqui. nossa. Foi bom mesmo, demais. Tá? Tá? Não te conhecia, mas já te admiro e considero pacas. Olha, pegou aí, a gente está bom. aqui com a Dona Isabel Iticaua. Um abraço, curte, deixa o like, compartilha. Vocês ajudam a gente tanto quanto ela ajudou aqui hoje. Valeu. Tchau.